Esporte Ágil, Esporte de Mato Grosso do Sul, num só clique. Nessa entrevista, o assunto é o CrossFit Pantaneiro. Eu converso com Ricardo Trauer e Alex Aco. Eles são sócios da empresa, que é um case de sucesso em Campo Grande, por conta da modalidade de treinamento. Essa modalidade tem crescido tanto no Brasil nos últimos 10 anos. Se eu fosse você, ficava no vídeo. Sejam bem-vindos. Obrigado. Beleza? Vamos falar de CrossFit. E CrossFit Pantaneiro é um dos pioneiros aqui no Mato Grosso do Sul, né, em Campo Grande, né? Quanto tempo já de estrada? Já? 10 anos, né? A gente foi pioneiro aqui em 2013. A gente ficou dois anos, né? Sozinhos aqui com esse treinamento. 2 anos. A gente começou em 2013 a trabalhar como oficial, né? Como uma box oficial afiliada. A gente tem um raio-x de 10 anos, onde no Brasil todo isso aí exponencialmente crescendo. Falam até em 1.500% de crescimento de boxes. Né? A gente foi o box 163. Já teve 1.600 afiliados. Hoje reduziu um pouco os afiliados, né? Porque todas as certificações e as afiliações são em dólar, então isso dificulta um pouquinho a galera manter essas afiliações, né? Faz uma diferença muito grande ter afiliação. Agora, isso a gente falando de uma filosofia de treinamento, né, de uma modalidade que é de 2000, né? É pouco tempo, né, de difusão, né, mas que possivelmente dá muito certo, né? Sim. Essa foi a primeira coisa que eu percebi quando eu vi, né, que a gente precisava mudar o modelo de treinamento que existia na academia. Eu tinha uma academia de musculação. E aí, quando eu entrei no site da CrossFit, já existiam 7.000 afiliados no mundo. Cara, 7 mil? 2012, né? Não, 2011. 2011. E a primeira CrossFit no Brasil foi em 2009. E aí eu falei, 7.000 afiliados. No Brasil tem uma, no resto do mundo tem 6.999. Tá, alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada, porque isso funciona. Aí eu fui para São Paulo, eu logo seguido o Ricardo foi para São Paulo fazer os cursos lá na CrossFit Brasil. E assim, rapidinho a gente percebeu o poder do treinamento, né? A gente começou como um treinamento, a gente treinou muito tempo antes de ser afiliado. E aí começamos a criar um grupo de amigos, treinar pessoas próximas, treinar outros professores. Que foi como a CrossFit nasceu também, né? O Greg começou dessa forma também, com amigos, pessoas próximas. E isso a gente logo viu, a gente veio do treinamento, eu vim do basquete, Alex do vôlei. A gente gostava de treinar, de melhorar o desempenho. E a gente via isso na musculação, que as pessoas não... É aquilo que a gente estava conversando, as pessoas não se entrosam com ninguém, Sim. não melhoram. Não, no CrossFit você fica integrado, né? Exato, treinamento em grupo faz isso melhorar muito, faz o condicionamento físico. E a gente viu a nossa melhora no condicionamento físico muito rápido, né? E também nas pessoas que começaram, as pessoas próximas, amigos próximos nossos, começaram a treinar. Com esse treinamento ali é diferente. Agora, Alex, ele é disruptivo, né? Porque, por exemplo, se você passa na frente de uma academia normal, aí você vai ver um layout, os equipamentos e tudo mais. Você passa na frente de um CrossFit credenciado, você vê um outro layout e um outro sistema, né? E as pessoas até às vezes correndo em volta da quadra, né? Tudo mais. E aí essa questão da integração fica muito clara, né? Mas com isso, com o sucesso, veio os mitos também. Né, de que, olha, não, CrossFit não, você já tem que ter muito tempo de academia para fazer o CrossFit, senão é perigoso você lesionar, né? Não é para todo mundo, olha, não pode todo dia da semana. E como que foi lidar com isso também? Porque esse é um outro vilão do Ainda negócio. né? Hoje eu vi um vídeo do Anderson Silva falando que CrossFit é perigoso. Um atleta de MMA que já lesionou o ombro, já lesionou o joelho, quebrou a perna lutando, falando que o CrossFit é perigoso. Toda atividade física, ela tem um risco. Jogar futebol, sim, aquele jogador de futebol de final de semana, né? Eu sempre dou um exemplo com a natação. Muitas crianças morrem no Brasil e no mundo afogadas em piscinas. Eu não tenho didática para ensinar uma criança a nadar, mas eu tenho didática e capacidade de ensinar alguém na musculação, no CrossFit, no vôlei, esportes que eu já tive contato e que eu estudei. Se eu for dar um treino de natação para uma criança, eu vou com o risco de ser um problema para ela. Então, o CrossFit não é perigoso, a natação não é perigoso, o ciclismo, o futebol, o MMA, depende do profissional que está ligado. Toda atividade tem um risco, né? Porque toda atividade está incluída em um movimento. Ontem, meu colega de treino, fazendo um exercício de musculação,
rompeu o peitoral. Ele nunca fez isso na vida, com uma carga que ele estava acostumado a fazer. Então, isso pode acontecer. Foi a musculação? É o supino? É o excesso? Isso foi uma fatalidade, que isso pode vir a acontecer em qualquer movimento. Né? Em qualquer treinamento. O que existe é uma falta de conhecimento, principalmente do ambiente médico. E no começo eu falei da filiação, ela é muito importante porque ela te leva a estudar sempre. Senão você não continua certificado a CrossFit. Você renova. Esse é o diferencial. Hoje em dia a gente tem muitos boxes que não usam mais CrossFit. Cross não sei o quê, né? Isso não é um problema se tiver um trabalho perfeito lá. Sim. A gente não está... Mas para quem está credenciado fica submetido a essa atualização constante. Né? Você tem a certeza que um box credenciado, os professores estão... E o box credenciado é uma característica de quem quer realmente estar com segurança ali. Né? A gente mantém os nossos professores constantemente, né, sob vigia de padrão de movimento, de como aplicar o treino. Nós organizamos toda essa didática. Então, isso faz muita diferença, a gente vê lá. Isso que o Alex falou é importante, Ricardo, porque tem aquela ditadura do preguiçoso, né? Do cara que não sai do sofá porque ele fica ali de voyeur, fala, tá vendo? Por isso que eu não faço a musculação, por isso que eu não vou no cross, olha lá, o vizinho voltou mancando e tal. Mas as pessoas têm que ter essa noção também de que regularidade ajuda muito para você não ter a lesão. E você ir treinar lesionado é pedir para piorar a lesão também, né? Tem essa também, né? Na própria avaliação você já vai olhar. Sim. Se o cara não tem aquele joelho e fala, cara, você tá com o joelho detonado, você não tem como fazer CrossFit. Né? Não, existem diversos fatores que influenciam. Muita gente tem lesão, já tem uma predisposição genética a uma lesão, ou já tem alguma lesão, e continuam treinando musculação, por exemplo, chegam lá, eu quero treinar, mas eu tenho essa lesão assim, assim, assim. A primeira coisa que a gente fala, como que tá essa lesão? Você tá com limitação de movimento, você tá com essa região inflamada, dá para treinar, avalia, dá para treinar? Beleza, vamos começar a treinar. A gente vai tirar os impactos inicialmente, tirar a carga, a pessoa vai aprender os movimentos. Só que assim, ao longo do tempo ela precisa continuar executando os movimentos, principalmente para o fortalecimento da região. Porque eu tenho hernia de disco, se eu não fortalecer a região do abdômen, eu não vou conseguir fazer o que eu gosto de fazer, que é jogar basquete, continuar treinando. Até para o futuro também, Exato, né? Isso pensando a longo prazo. Então, assim, as pessoas também têm esse medo de se machucar. Ah, não vou fazer isso porque eu vou me machucar. Mas a pessoa também não pensa que se ela não executar os movimentos, ela não vai melhorar a saúde e a qualidade de vida dela. Por contrário, aquela lesão que ela já tem vai só piorar. A tendência é só piorar. Vai para o médico, tô com essa lesão, cirurgia, piora ainda mais. Porque limita ainda mais a pessoa, ela vai ter mais medo de recomeçar depois, então tudo isso influencia. A gente tá na época agora da moda dessas grandes academias de franquias, Smart Fit, Blue Fit, tudo mais, né? Onde a pessoa fica ali no meio de uma multidão, claro que deve ter algum acompanhamento e tudo mais, mas ela tem que ficar até olhando pelo aplicativo se ela está treinando, ela é meio que treinada pela inteligência artificial. E no CrossFit não, você tem o olhar do treinador, né? Aquele olhar de águia, né? No caso do CrossFit Pantaneiro, que ela tá percebendo como que está cada um executando os movimentos e a intensidade. Eu acredito que o grande diferencial do CrossFit seja a questão da intensidade, até porque é um treino de 1 hora, né? Por aí, né? Mas é 1 hora que você não tem como enganar, como diz na academia, não tem como roubar, né? Tem gente que vai todo dia para a academia e vai estar roubando todo dia e não vai ter resultado nunca. A gente é importante falar dos riscos de qualquer treinamento, né, da lesão, mas só 5% das pessoas treinam em academia. Isso não é agora, isso é desde 2009. Sério? Desde que a IRSA, que é a Feira Internacional, começou a divulgar os dados da Associação Brasileira de Academia. 5% da população fisicamente ativa treina em academia desde então. Aí foi para 5,2%, voltou para 4,5%. E o resto dos 95% que estão tendo diabetes, pressão alta, triglicérides, obesidade, a gente é o segundo país. Eu discordo dessa pesquisa do IBGE da PNAD, porque eu acho que a gente é o primeiro. Muita gente mente o peso, porque eu atendo todo dia gente que lá, não, eu estou um pouquinho acima do peso. Cara, eu olho, você não está um pouquinho, você já está com obesidade grau 1, grau 2. Você não entende isso ainda. Mas o que a gente percebe dentro lá do CrossFit é o quanto as pessoas que se identificam, porque também você pode ir lá e não se identificar, porque realmente você vai estar sair da zona de conforto. Você vai para a academia, para a Smart Fit, você tem um personal ou não, ele vai manter o treino bastante na sua zona de conforto, você vai ter um intervalo, você vai conversar.
Lá você vai treinar, vai ficar lá 1 hora focado no treino. Você vai conversar também, mas com uma característica de treino que vai te tirar da zona de conforto todo santo dia. E tem gente que não gosta dessa sensação. E tá tudo bem, porque a pessoa pode mudar a vida dela com qualquer tipo de exercício físico. As características que estão lá no CrossFit, elas são muito poderosas. O treino em grupo, a intensidade, o tipo de movimento, são movimentos muito mais eficientes, né? Quando você necessita daqueles movimentos na sua rotina diária, tipo, você vai para uma extensora na academia, você vai para uma flexora, você vai para uma abdutora sentada. Na vida real, você não vai ter apoio para fazer movimento. Ah, mas arruma uma extensora aqui que eu vou fazer um chute na bola. Me segura aqui que eu vou fazer um movimento para cima. Não vai, você vai usar o corpo todo a seu favor. E o CrossFit, pelas características que tem, você cria um padrão de movimento que você executa isso em qualquer esporte ou na vida. E isso é poderoso. Vocês dois são profissionais de educação física e estão absolutamente antenados com o que é o CrossFit por conta também do royalty, né? E é super interessante falar nesse sentido, porque também existia aquele mito que para o cara ter algum resultado na academia tinha que ficar horas, né? Às vezes 3 horas na academia, e aí falava, isso é para quem tem tempo, né? No CrossFit você pode ter bons resultados e para o corpo todo fazendo esse treinamento nessa modalidade de 1 hora. Né? Isso ajuda muito também, né? Mas aí pode fazer todo dia? O nosso treinamento ele tem 1 hora, mas não é 1 hora de intensidade. Sim, né? A gente tem as partes do treino, a gente tem o alongamento inicial, aquecimento, uma parte técnica, onde a gente executa a técnica de alguns movimentos, principalmente os movimentos de levantamento de peso olímpico, que são movimentos extremamente complexos, difíceis de serem executados. E depois a gente tem a parte principal, que é chamada de WOD, que é a sigla de Workout of the Day, que é o treino do dia. Essa parte, ela dura de 4 a 20 minutos, depende do dia, tem treinos que é 30, 40, 1 hora, depende do dia. E nessa parte a gente trabalha a intensidade. A intensidade é relativa. Se a gente pegar nós 4 aqui, fazer um treino, você vai treinar uma intensidade, eu em outro, o Alex em outro, ele em outro. Cada um vai dar uma intensidade com uma carga adequada, né, para a realidade, e o treino vai ser intenso para todo mundo vai ganhar mais condicionamento físico com isso. Não é o mesmo, não é assim a mesma carga, tudo igual para todo mundo. É integrado, mas é personalizado também. Exatamente, cada pessoa vai executar, porque assim, nós temos dentro das nossas turmas, alunos estão começando há 1 semana, alunos têm 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, 5, 8 anos, está todo mundo na mesma turma. Cada um vai executar um movimento diferente. E a gente vai adequar o treino para a realidade de cada aluno. O aluno mais avançado, se tiver um salto na caixa, ele vai pular na caixa mais alta que a gente tem. O aluno intermediário na caixa média. O aluno iniciante, se ele conseguir pular na caixa baixa, beleza. Se ele não conseguir, ele vai subir na caixa. Se está alta, a gente tem uma caixa mais baixa, ele vai subir na caixa mais baixa. E ele vai progredindo também. Se não dá para subir na caixa, a gente faz o agachamento na cadeira. Então, a gente adapta o treinamento para qualquer pessoa. Né? Então, se a gente me perguntar qualquer pessoa consegue treinar, de 5 anos a 60, 80, a gente tem alunos aí de 60 anos. E até para criança também, né? Sim, sim, porque as crianças perderam a capacidade de se movimentar. Tudo no celular, né? Só movimento do dedo só. E assim, você vê isso nas crianças que vão lá, né? Que elas realmente estão sem movimentar, elas têm dificuldade de correr, lateralizar, coisas. Isso, crianças de 8 a 10 anos, né? Que tinham um estímulo na escola muito grande, né? Eu tenho 46. Na minha época tinha um estímulo muito grande na escola e eu acho que diminuiu muito esse estímulo, né? Então, e na vida também, na vida social também, né? Na rua, não brincam mais na rua. Essas características elas acabaram se perdendo um pouco. E lá a ideia é criar uma dinâmica. Esses dias tinha um pai de uma aluna que treina há bastante tempo lá, que eles são separados, e ele estava preocupado. E ele levou a filha deles e se matriculou no outro dia, porque ele fez a aula experimental. E ele tinha tanto preconceito que na cabeça dele, a menina de 7 anos ia fazer coisas que a mãe faz, já que treina há 3 anos. E a mãe treina bem, então assim, ele, não, mas minha filha vai pegar peso, deixa eu ver o que é isso lá. Ele foi lá, viu, e ele se matriculou. De tão dinâmico e o tão importante que é para a filha dele se movimentar, além de tudo que a gente já sabe, né, do sedentarismo e do excesso de exposição para os celulares, né, tablets, computadores, são movimentos dinâmicos, lúdicos, melhora a coordenação, melhora a agilidade, melhora o equilíbrio. Isso a gente dificilmente tem na academia de musculação. E não estou diminuindo o treinamento de musculação, é que não existe, né, a não ser que você, personal,
monte um treino com essas características. Porque essas características, elas em máquina, e a gente não vai adquirir coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão em máquina, apoiado. E a gente vai precisar disso quando ficar velho, equilíbrio, coordenação, Sim, vai precisar disso. E quanto antes você inserir a atividade física na criança, mais ativa, mais saudável vai ser a vida adulta dessa criança, né? Que é a Então, questão isso da os regularidade, pais, né? É isso que os pais precisam pensar. O que eu estou criando meu filho para ser um adulto sedentário, obeso, que só fica no celular, ou já estou inserindo atividade física para ele ter saúde e qualidade de vida? Depois que ele ficar adulto, ele vai decidir. Mas até os 18 anos você precisa cuidar disso. Agora, a gente tem o capitalismo, ele é incrível, né? Ele vai criando soluções e situações, né? E para as academias, essas academias estão expandindo cada vez mais o modelo grandão, você tem um self-made, né? Você vai a hora que você quiser, se quiser ir 24 horas, o que não é tão bom, né? Ir meia-noite, treinar, não sei se é o ideal, mas tudo... assim, é meio que você valorizar a indisciplina, né? Mas tudo bem, fica naquela coisa assim, é melhor ir treinar do que não ir, né? Mas é meio perigoso também isso aí, com sono, treinar e tudo mais. No CrossFit você, até por ter essa questão até meio militar, né, e tudo mais, você entra num nível de disciplina e tem horários para você ir. Mas claro que tem alguma flexibilidade. Como que funciona? Nós temos 11 aulas durante o dia. 11 aulas? Você pode ir em qualquer horário. Então a nossa aula tem a duração de 1 hora, de manhã começa às 6, 7 e 8. Então, ou você chega para a aula das 6, ou para a aula das 7, ou para a aula das 8. Se você chegar até 6 e 10, você consegue entrar na aula das 6. A gente tem uma tarefinha ali que ninguém gosta de fazer, que tem que fazer. Ou seja, não dá para chegar às 6h30 e pegar a aula das 6, assim, né? Isso não é um castigo. Isso é porque a gente tem... É processo, aula, né? Na aula a gente tem um processo de alongamento, aquecimento inicial. Então, se você chegou atrasado, você já perdeu isso. E isso é essencial para as próximas partes do treino. Então, se você chega e entra na aula, o risco de você se machucar vai lá para 200%, 300%. Pois é. Então, a gente não quer que isso aconteça. Para isso, você executa outra tarefinha ali que tem que fazer. Ou você espera outra turma. Mas as pessoas normalmente já têm uma rotina, então eles treinam, mas os nossos dias e horários são livres. Ninguém fica preso a uma turma, no caso. E você tinha perguntado também, o aluno treina todo dia? Vai depender muito da rotina, mas, por exemplo, a gente come todo dia, a gente toma banho todo dia, você precisa se exercitar todos os dias. Sim. Lógico que não dá para treinar em alta intensidade de segunda a segunda. Nós temos dentro da nossa rotina de treino, alguns dias de treino onde é um recover, é um rest ativo que a gente fala. A pessoa treina, mas ela está em formato de recuperação. A gente não adiciona sobrecarga, não vai ter movimentos muito complexos nesse dia, então vai ser um dia de recuperação. Isso faz com que ela descanse, estando ativa, ou você vai pedalar, ou você vai jogar bola, pode ser alguma outra atividade física. Ficar parado não é o ideal, né? Tem muita gente que pratica corrida, então vai correr, vai dar uma corrida, nada longo também. Isso vai fazer com que a pessoa descanse de uma forma ativa e no outro dia esteja pronta para treinar com mais intensidade de novo, né? Que isso vai gerar mais... No CrossFit, a academia chama box. Né? Mas o CrossFit Pantaneiro, os boxes eles não são pequenos, tem essa vantagem de ter um espaço legal ali, né? Tem boxes que são bem menores em outros lugares do Brasil, até em Campo Grande também, né? Isso é uma vantagem muito grande. Agora, nesse box, como que funciona a aula? Fica 2 professores, eles ficam ditando o ritmo das coisas e todo mundo vai exercitando, mas nem todo mundo usa os mesmos equipamentos? Porque, por exemplo, tem gente que não está preparado para subir uma corda. A gente organiza a aula, né, como o Ricardo falou, eu tenho lá um iniciante que está na primeira semana, está no primeiro mês, eu tenho um intermediário que está de 2 a 5, 6 meses, eu tenho um intermediário um pouquinho mais avançado e eu tenho aquele cara que treina pra caramba, eu tenho todos eles na mesma aula. Os nossos professores, eles sabem como agir, eles pegam o treino do dia. Vamos supor que o treino seja 50 flexões, 50 agachamentos. O professor tem que ser ninja também, né? Você ali, você lá. Ele tem o processo, ele tem que seguir o processo. Ele tem que seguir a organização. Então, se aquele treino tem complexidade, ele divide a turma. Ricardo, você vai ficar com esses 3 alunos aqui que não vão subir na corda. Hoje tem corda. O cara que sobe na corda, ele sobe na corda sem usar as pernas, que é uma técnica que ajuda. E aquele lá, ele não consegue nem adaptar. O que ele vai fazer? Ele vai fazer exercício para melhorar a força do braço. Para quem sabe um dia ele subiu a corda. Então, ele vai seguir um processo. O Ricardo vai passar para eles, eu vou pegar os alunos intermediários. Os avançados, eles já estão sabendo o que vai fazer, eu explico para eles o que fazer e eu vou acompanhando e ajudando os intermediários a se tornar cada vez mais avançados. Então, existe um processo ali
né, que em alguns horários a gente tem até 3 professores, porque 6 e 7 da noite é bem cheio, e a gente vai didaticamente construindo o movimento. Então na musculação você chega lá, pega a ficha de você treina a musculação? Não, preciso voltar. Mas já treinou. Eu namoro com uma nutricionista, ela me cobra isso todos os dias. Aí você pega a sua ficha de treino, sei lá, tem 10 movimentos. Lá no CrossFit você vai fazer a técnica de 1 movimento, 2 movimentos. Você vai ficar ali meia hora executando técnica daquele movimento. Então você vai melhorando de uma maneira muito progressiva. As pessoas se assustam muito com o CrossFit, porque quem posta o vídeo do CrossFit na internet É o craque. não sou eu e você, é o craque, é o Ronaldinho fazendo um drible. Então, e aí essa é a percepção que as pessoas têm. Caramba, olha aqueles 100 quilos ali, não vou dar conta. Não, você vai demorar muito tempo para fazer aquilo. A pessoa chega lá, ela chega lá e vê aquele pessoal levantando muito peso, subindo na argola, subindo na corda, e fala, não, isso não é pra mim, eu não sei fazer isso. Mas ele tá na inércia, né? Ele lá dentro ele também vai se adaptar, né? Ela assusta com aquilo, né? E não, você não vai fazer aquilo. Se um dia você quiser, a gente vai preparar você para isso, mas existem adaptações de todos os movimentos, né? A maioria da galera que chega lá fica assustado com peso, com a galera... A gente até separa, há uns 5 anos a gente criou a turma de iniciante, que é separado para a pessoa se inserir mesmo ali, né? Para ela não ficar ali se sentindo assim, poxa, não subo na corda, e aquela menina ali, aquela senhora, se pegar a Sônia, que tem 62, subir na corda, fala, eita, pega, sobe na corda melhor que a gente. Mas uma dúvida, por exemplo, assim, a gente está num mundo, hoje em dia, né, é uma característica desse século, tudo vira um nicho, né, tudo vira uma marca, uma situação. Um exemplo diz assim, quem entra para o CrossFit vira crossfiteiro, né, e aí você pode conciliar o CrossFit com outras modalidades? Pode isso também? Tipo assim, fazer academia e também fazer CrossFit, Sim. ou jogar futebol e fazer CrossFit? Acho que deve, né? A gente treina musculação também. A gente treina vôlei, joga basquete. Nada impede. O problema O importante é conciliar, né? Exato. O problema é você não exagerar fazendo tudo, querendo fazer tudo, né? Querendo treinar 2 vezes por dia, uma vez musculação e CrossFit todos os dias e correr e pedalar. Tem gente que é assim. Alex, o perigo do exagerar é o final do ano, projeto verão, né? Eu vejo que exagerar é um problema, mas ainda acho que as pessoas exageram em outras coisas que são problemas muito piores. Exageram no açúcar, exageram na gordura, exageram na comida, exageram na falta de atividade física. Então, eu acho que isso é absurdamente pior. Mas realmente exagerar no treinamento, e eu vejo que tem muita gente ansiosa. O CrossFit, treinos de alta intensidade, é fantástico para melhorar a ansiedade das pessoas. Eu vejo isso acontecer bastante. Mas tem que ter uma dose de equilíbrio para não se machucar, não fadigar. Né? Quando a gente fala de overtraining, a gente fala muito de overtraining neural. Né? A cabeça cansa de Até para atleta de alta performance falam isso hoje em dia. Atleta de alta performance, eu fui atleta de vôlei de praia muitos anos e o que mais cansava é a cabeça, né? Daquela rotina de treino. Então, às vezes, você fazer uma semaninha de rest a cada 6 semanas, 7 semanas. A gente aconselha os alunos, mas tem alunos que são psicopatas assim, de treino, gostam muito de estar lá. E eles treinam 6 vezes na semana, se estivesse no domingo, treinariam também. Mas ó, é inevitável falar no final do ano como meio que um break, né? As pessoas viajam, as pessoas às vezes vêm com essa loucura desse projeto verão, aí treina, depois some. Exagera. Tal. Como lidar com isso? Assim, por exemplo, assim, viajou para a praia e você vem direto fazendo CrossFit e tudo mais, lá você tem como treinar ou achar alguma forma de manter a forma física, né? Um exemplo, o Mike Tyson, ele foi até dentro da cadeia, ele treinou, ele deu um jeito de manter a forma física e voltou e arrebentou na primeira luta. Isso é muita disciplina, né, de cada um. A gente, quando viaja, sai de férias, é difícil você manter a rotina de treino. Muda muito, né? Mas muda muito, né? Você tá lá para passear, para curtir, então assim, é muito difícil conciliar. Tem muita gente que viaja e a pessoa treina todo dia, é disciplina, a pessoa é disciplinada. Mas tem gente que jaca também, não tá nem aí, come, bebe. Aí quando volta, cai de nível. Só que assim, são os extremos, né? Ela treina demais, aí ela treina de menos, não treina nada. Então assim, o ideal é você achar um meio termo, conseguir pelo menos 3 vezes na semana, quando você viajar, executar alguma coisa.
que seja uma caminhada, uma corrida na areia, na praia, enfim, você vai para a praia, né? Só que é muito difícil. Isso aí também depende muito do ambiente que você está. Tem box de CrossFit pelo Brasil inteiro, então assim, tem muita gente que viaja e vai pro treino. Tem gente que organiza a viagem já vendo um lugar para treinar, já pensando no lugar para treinar. Agora, falando do CrossFit Pantaneiro, quantos boxes aqui em Campo Grande hoje? Hoje a gente tem 2 boxes, a gente chegou a ter 3, né? Aí na pandemia a gente fechou um, que a gente na unidade da Judicaxi. Para prestador de serviço de academia de treinamento foi uma experiência difícil, mas bastante produtiva, assim, né? Porque a gente se virou e tentou achar as melhores formas, o pessoal levou material para casa, a gente chegava no box, não tinha um material porque estava tudo na casa dos alunos. Foi um filtro também, né? Porque quem continuou depois foi os sobreviventes ali, comprometidos com a causa, né? Muita gente começou a se cuidar mais depois, né, da pandemia. Ele teve muita procura depois porque muita gente melhorou. Eu tive Covid e fiquei internado 7 dias. Eu tive alguns alunos que ficaram internados e mal. Sim. Do meu horário, nós tivemos 6 homens internados, um médico e um fisioterapeuta. E um amigo nosso, professor, ele ficou muito mal. Quase foi entubado e todos saíram, mesmo ficando muito mal. Então, as pessoas foram vendo isso, que pessoas mesmo ficando mal, mas eu fiquei com 50% do pulmão comprometido. Tinha muita gente sendo entubado com 50%. E eu não tive falta de ar nenhuma. Mas por causa do condicionamento físico. O condicionamento físico salvou muita gente e a falta de condicionamento físico levou muita gente a óbito, não tenho dúvida disso. Os números e os... Foi um divisor de águas. O treinamento de alta intensidade nos leva a isso, nos leva a ir para o extremo, tentar, né? A gente gosta de treinar assim, então a gente sempre vai para o extremo. E nessas situações o corpo vai ao extremo e seu corpo já está acostumado com aquilo. Uma pessoa que não está, você, por exemplo, vai seu corpo no extremo com uma questão de saúde, o corpo não está acostumado, vai sofrer muito mais. E tem a questão da carga viral, né? Dei sorte, né? Acabei não pegando bem depois e já com a vacina. Quantos alunos hoje em dia na CrossFit Pantaneiro? Hoje, quantos alunos a gente tem em total? Uma média de 600 alunos. As duas unidades. De várias idades. Desde criança... De criança a 60, 70. Idoso também pode fazer CrossFit. Eu tenho um casal de 80 e 74. O seu Luiz teve câncer no estômago, tirou o estômago. E ele já está treinando com a gente lá há 7 meses. E está assim, numa alegria, porque eu vejo a evolução. Ele vai no mercado e vem contando para mim que ele foi no mercado. Antes ele precisava da neta ir lá buscar ele, para ele ir junto. Agora ele vai a pé. Ele mora ali perto da unidade da 14. Ele anda umas 7 quadras para ir no Comper do IP ali e volta andando, carregando as coisas. Uma liberdade, né? É o que o Ricardo falou, né? Autonomia. Não tem preço, eu vejo no semblante dele e da Ana, que é a esposa dele. É isso que a gente estava falando, né? É você poder executar as coisas que você quer quando você tiver 70, 80, não depende de ninguém. E isso que você falou, minha avó faleceu esse ano, né? Mas eu lembro, em 2019, a gente levou no médico. Aí o médico falou da questão de obesidade, perigo para o joelho dela, tal, tudo, coração. Não seguiu nada à risca. Veio a pandemia, quer dizer, aí ganhou um pouquinho de peso, né, ficar dentro de casa, tipo, tinha os passeios regulares, né? E aí depois, 2022, foi um filme de terror. Era toda hora problema, aí o joelho arregaçou de vez, tal. Então, assim, ainda mais para quem passa, né, dos 40, 50, 60, o risco de você não fazer atividade física, de negligenciar determinadas situações ou ganho de peso rápido, é muito perigoso. A gente vê nessas pessoas que estão acima de 60 anos ativas que a qualidade muscular, o movimento, ele praticamente anula a ação do tempo. Verdade. Ele praticamente anula a ação do tempo. Se eu pegar o Edson, que tem 65 anos, e meu pai, santo de casa, não faz milagre. O pai do Ricardo é extremamente ativo. Meu pai não faz atividade física, sábado caiu. E ele tem 70 anos. O seu Edson de 65, rapaz, ele sobe no cavalo, ele laça, ele vai cair, vai levantar, vai montar no cavalo. Você percebe que o treinamento, o movimento, ele realmente é tão poderoso que ele diminui a ação do tempo assim numa força e infelizmente a população ela não se movimenta mesmo. A gente precisa achar uma maneira, né? O CrossFit ele tem características diferentes
e tenta ser mais dinâmico, mais divertido, coisas que na academia é mais monótono, mais chato, para tentar achar uma maneira, né, de trazer mais gente fazer atividade física. Mas o brasileiro ele tem um hábito de não fazer, não. Trouxe aqui o Ricardo Terra, nesse mesmo canal, esse ano, para falar sobre essa questão do sedentarismo. E que Campo Grande era campeã nacional em 2017, por isso que eles reabriram praças, cuidados, tudo mais. Agora, esse dado que vocês trazem no começo da entrevista, ele é muito importante. Só 5% da população fazer academia significa que é um mercado em expansão, né? Eu posso estar falando com 2 futuros bilionários, né? Se todo mundo quiser... Cara, quando eu estava na universidade há muito tempo atrás, falava que o futuro era o treinamento para idosos. Mas a gente tem lá quantos idosos? 20? Se juntar todos acima de 55 anos, 60 anos, 20 estourando. De 600. De 600. Você tem... é muito difícil mudar o hábito das pessoas. Então, existe um mar azul de 95% da população que precisa treinar, mas eles não querem treinar. Teve uma hora ali que você falou, eu queria começar, mas é lesão. Eu queria começar, mas eu não sei. Na verdade, a gente vê isso constantemente. Eu juntei todo o acervo dos preguiçosos. A primeira coisa é criar uma desculpa, ou falta tempo. E, na verdade, para se movimentar, você só precisa querer. Se você pegar hoje e der 2 voltas na sua quadra hoje, aí folga 2 dias, você vai dar 3 voltas. Aí dá folga 2 dias, você vai dar 5 voltas. E aí você vai começar a correr para um lado, andar o outro, correr o outro, aí você vai correr uma. E você vai alternando isso. Daqui 3 meses, sua saúde vai ser outra saúde. Você vai ser outra pessoa em termos de movimento. Mas as pessoas não querem se movimentar. Realmente elas só vão se movimentar quando o médico fala assim, você vai morrer. Aí acha tempo. Isso que ele falou foi muito legal para linkar também com outro mito do preguiçoso, né? Que o preguiçoso fala, não, mas eu sou muito ativo, eu levanto, eu faço tudo lá em casa, eu ando, eu vou no mercado a pé. Não tem intensidade. Né? Essa é a grande diferença. O corpo ele não tem efeito por conta disso. Isso, né? aí veio a sua vida. Eu ando. Exato. Só que o que acontece? Quando a gente leva o corpo ao extremo, você gera adaptações musculares, neurais, e diariamente, frequentemente, isso vai te levando para um nível de condicionamento físico de saúde, de qualidade de vida, que a gente chama de super fitness, que a gente tem os níveis ideais aí de pressão arterial, percentual de gordura. A gente não quer isso, a gente quer mais que isso. Para quê? Quando a gente fica doente, a gente vem com um nível de saúde normal. E não do normal para ficar doente, você vai mais para baixo. Então a gente quer sempre estar, além disso, com percentual de gordura menor ainda, com pressão arterial controlada, com batimento cardíaco baixo. Para quê? Para se você ficar doente, ficar mal, você vem com um nível de normalidade, que é a população geral, e não do normal para baixo. Aí você vai estar muito mal, o risco de você levar a sua saúde é muito alto. Então é para isso que a gente tem, né? A gente sempre leva o corpo a níveis mais extremos, digamos, para gerar mais adaptações, para você fazer isso de novo, e quanto mais longe você tiver disso aí, melhor para a sua saúde, para a vida. E até resultados indiretos, né? Por exemplo, 2 concurseiros se dedicam, ficam horas a fio lá estudando. Mas um faz crossfit, está lá no crossfit Pantaneiro, e o outro não. Ele só dedicação para os livros e tudo mais. A chance desse que faz exercício passar ou ter um resultado melhor na prova é maior, né? A gente teve um problema grave, né, na prova aqui em Campo Grande, né, da polícia, dos militares. Teve um óbito, né? E de uma pessoa que não estava preparada, provavelmente. Ele, nos últimos minutos da corrida. E eu e o Ricardo, a gente não treina na mesma intensidade que treinava no início, na mesma empolgação. A gente também faz outras atividades de treino, né? Joga basquete, compete, a gente faz musculação, a gente dosa, porque também a nossa rotina mudou muito, né? Família, filhos e tal, mas a gente treina todo santo dia. Mas se colocar a gente para fazer um TAF hoje, a gente faz tranquilamente. Não é o objetivo nosso fazer um TAF, mas a gente faz pela capacidade que o CrossFit gerou. Porque o TAF é para média, né? Mas muitas vezes estão abaixo da média as pessoas, né? A maneira com que as pessoas encaram a atividade física, né, como um sofrimento, como algo
que é ruim para a vida delas, a gente vê isso. Às vezes, se a sua esposa é nutricionista, muitos pacientes já devem ter falado, né? É mais fácil você falar, cara, que você bebe cachaça, que você está melhorando sua dieta, né? Você falar para sua família, para os amigos, que hoje eu não vou comer isso aqui não, porque hoje eu estou cuidando da alimentação. Ela me fez trocar até a marca da cerveja. Hoje eu fico na Michelob lá, e foi indo, agora eu não aceito mais a outra. Já foi um começo, né? É uma invasão, né? Vocês vão indo, vão cercando, quando você vê, você está lá dentro. E isso é importante, porque a gente tem a opção de comer melhor, de fazer atividade física, né? Quando eu comecei com academia, parei de jogar vôlei em 2008, comecei com academia, sei lá, Campo Grande tinha 100 academias, hoje tem 500 academias, 400, tem uma academia a cada 5 quadras, 10 quadras, então tem lugar para treinar com orientação. Se você quer um parque, Campo Grande não tem lugar que tem mais parque e praça para fazer atividade física. Verdade. Então, realmente, Campo Grande é uma capital obesa? Uma capital sedentária? Mas é por causa do comportamento das pessoas. É muito difícil mudar, porque tem ferramenta, tem parque para todo lado. Eu vou quase todo domingo no Parque das Nações. Aquilo é fantástico, é um parque fantástico. Bicicleta, tem quem quiser caminhar, quiser correr, né? Tem areia, tem o espaço para pedalar, tem espaço para fazer, mas você vê as pessoas não usam, né? Porque realmente é um comportamento que precisa ser entendido como escovar o dente, como uma higiene pessoal. Isso que vocês falaram, depois dessa entrevista, muda até a minha cabeça. Eu acredito que quem faz CrossFit fica até mais disposto para fazer outras atividades. Porque, como você fala, fica disciplinado, fica ativado nisso, né? Cara, que característica que acontece, né? O povo começa a achar final de semana atividade para fazer. Eles caçam coisa para fazer. Corrida. Isso, né? Mas o cotidiano, o trabalho, você vai render mais no trabalho, vida sexual, tudo isso vai mudar. Isso vai mudar, com certeza. Fome, né? Horário de fome, sono, né? Problemas também psicológicos. A gente atendeu diversos alunos com depressão, né, e você vê que a pessoa muda completamente depois de muito tempo, né, então isso aí também auxilia demais. E a história do antes e depois, né? Eu lembro na TV, quando a gente fez uma matéria, eu estava na TV e acompanhei um repórter lá, e ele teve a inteligência, né, de fazer no texto dele um antes e depois com alguns personagens que estavam lá. Meu Deus do céu, não só pela foto, mas a pessoa contando como que ela chegou ali e a felicidade que ela estava. Muito, muito, muito legal. Quando a gente começa a atividade, as pessoas começam a atividade física, vira uma avalanche positiva. Do mesma forma, quando a gente começa a diminuir o treino, a tomar mais cerveja do que antes, comer mal, você vira uma avalanche negativa. Então essa avalanche positiva no CrossFit tem uma ajuda muito grande, porque tem a comunidade, tem o grupo. Tem as meninas que já estão lá, os caras que já estão lá, já estão bem, e o cara eu quero me aproximar dessa galera. E aí começa a conviver. Aí vai para uma churrascada, vai para uma cachaça, toma um pouco menos, mas toma um pouco menos, vai se cuidando. E essa gama de ações positivas vão melhorando muito, né? Então, e influencia até não largar, né? Porque o perigo também, esse aluno começa e larga. Eu sempre fui isso. Faço um tempo, largo. Com CrossFit você tem a continuidade de pelo menos ficar um ano inteiro fazendo. O dinamismo ajuda muito. Então todos os dias, a gente tem um treino diferente. Então, em um ano, eu garanto para você que você não vai fazer nenhum odd igual. Em um ano. Em um ano na academia, quantos treinos iguais você fez? Sempre. Então, assim, esse dinamismo auxilia muito. O grupo, os amigos que você cria ali dentro, né? Você não está afim de ir hoje. Vamos lá, tá? Não, vou porque meu amigo vai e tal. Então, isso acaba também atraindo, né? Isso aí ajuda muito nessa questão de disciplina, de manutenção do treinamento. Até porque o condicionamento físico não tem outro caminho, né? Se não for processo, disciplina e cuidado com o corpo, não tem como ter resultado. Não inventaram ainda. Quando você atinge um determinado nível físico, né, quando você atinge a sua melhor versão física, provavelmente você nunca mais vai deixar de querer estar assim. Você pode até em algum momento não estar assim pela rotina, porque você ficou com preguiça, desanimou, mas a importância de chegar na sua melhor versão física, para que daí você tenha um parâmetro sempre para voltar lá. Você sabe onde que era, o que você conseguia fazer, como você se sentia. Então, o CrossFit leva as pessoas a esse lugar, né? Quem está determinado, focado para treinar, ele vai melhorar, ele vai chegar na melhor versão. Depois disso,
ele nunca mais vai deixar de querer estar assim. Ele pode até em algum momento não estar, mas ele vai querer estar. É muito poderoso. A gente que foi atleta, que competia o rendimento e que em algum momento tinha um condicionamento físico muito bom, a gente sempre lembra daquela sensação de fazer aquelas coisas e você quer sempre chegar lá. Então essa é uma dificuldade do sedentário. E é possível, né? Para todo mundo, né? Com certeza é possível. E é possível, e isso é uma coisa que é extremamente importante. Porque depois que ele atinge, que ele percebe que ele conseguiu coisas, que aquilo era extremamente, na cabeça dele, impossível, nada mais incomoda ele para conseguir mais coisas. E para conseguir mais coisas. Então o CrossFit ele traz isso, né? Que a maior mudança mesmo é de mentalidade. A maior mudança no treinamento de CrossFit é a mentalidade, é a sua maneira com que você encara a atividade física. Ela não é mais um desespero, não. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, pela paixão como vocês executam isso. E olha, acredito que depois dessa entrevista vou entrar para a academia, possivelmente em CrossFit. Vocês venderam muito bem a ideia. Está convidado, tem um mês gratuito lá para você conhecer. Estou precisando. Dá para aguentar essas entrevistas, né? Também, né? Fazer 2, 3 entrevistas no dia, né? Tem que estar com a cabeça boa. A cabeça boa. A gente que agradece aí o convite para estar sanando as dúvidas. Obrigado também. Foi na mesma semana, né, que a gente conversou e tal. Semana que vem deve estar saindo, vai ser muito boa a entrevista. A gente que agradece a oportunidade. E acompanhe o nosso trabalho no www.esporteagil.com.br. Lá no YouTube tem os cortes, entrevistas completas, também muita coisa no Instagram e no Facebook do Esporte Ágil. Até a próxima.